Estamos aqui na Feira Pará Negócio 2024 com o nosso podcast. E hoje, Benedito, temos um convidado muito especial, com uma história linda dentro da Resolve. E a gente vem aqui para trazer justamente isso, histórias reais, para vocês se inspirarem, para vocês aprenderem. Eu acho que vocês vão aprender muito nesse podcast, não é mesmo? É isso aí, amor. É muito revigorante, acho que a gente consegue ter a sensação de que a gente está cumprindo o nosso propósito como empresários, quando a gente consegue... Eu acho que esse podcast vai falar muito sobre isso. Que a gente vai trazer aqui um empresário, um cara que vem crescendo muito dentro da estrutura da Resolve, é um franqueado Resolve e um cara que era nosso vendedor, foi nosso funcionário e um cara sempre teve muita ambição e vontade de crescer e hoje é um dos nossos principais franqueados, então... Tenho muita honra, tenho muito orgulho de anunciar o nosso convidado de hoje, nosso ícone, Hilber Major. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é satisfação e honra estar hoje aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. É muita honra, como eu falei, pra gente entrevistar você. E a gente vai ser cirúrgico aqui. Vamos falar de coisa boa. Quer dizer, hoje falar do resultado, né, Major? Parece que tudo é bem, mas não é tudo isso, né? Sabe que tem dificuldade, mas a gente vai falar um pouco da nossa trajetória. Conta um pouquinho como é que tu começou. Você tem curiosidade de saber quem era o Major antes da Resolve? Tenho, com certeza. Cara, conta a tua história, como é que nasceu esse empresário hoje. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, aos horários que vocês vão estar vendo hoje isso aí. Primeiramente, é até emocionante iniciar tudo isso, vendo aqui do alto, para que muitos que estão assistindo tá observando aqui esse podcast. A gente está no segundo andar do maior stand do Pará Negócio. E aperta o coração, é bastante emocionante, é de arrepiar, porque eu vivo intensamente isso, sempre vivi intensamente isso aqui. E ver o primeiro Pará Negócio que a gente fez, a entrega, o comprometimento... Sair daqui como dever cumprido, isso é gratificante. E eu gosto de falar cada detalhe e eu não vou deixar isso passar. Só de hoje saber que eu tenho meu carro que está ali no estacionamento. E independente do horário que eu sair, ele vai estar me esperando. A minha esposa em casa que vai estar me esperando. Na nossa casa, a minha filha. E no Pará Negócio, 2 anos atrás eu estava saindo de aplicativo daqui. Então, só... Para início de conversa, você já vê o quanto de evolução que isso tem. E quem é Hilber Barros? Quem é o Major? Como você construiu isso? Eu digo que muita gente fala que foi sorte. Aos poucos que me conhecem, olha e fala, foi sorte, ele tá onde ele tá. E eu digo assim que a minha sorte eu sempre construí. E é isso que eu faço todo dia. Então eu tenho um mantra que eu digo que os números não mentem. Eles contam histórias. Boas ou ruins. Então, o plantio, ele sempre vai ocorrer. Então, mas será que são números positivos ou números negativos? Sim. No final, toda ação ela vai ter uma reação. E o início da Resolve foi... Antes, né, eu tinha uma distribuidora de médio porte, aonde eu entregava, e o nome dessa distribuidora é Distribuidora de Major, seguindo esse nome, esse apelido que colocaram para mim. E eu segui a trajetória, mas nunca perdi a mentalidade empreendedora. O empreendedorismo ele corre na minha veia. E mesmo ali, naquele, que eu posso dizer, naquele pequeno empreendimento, eu sempre fui um cara de buscar, eu sempre fui um cara de ler, eu sempre fui um cara de estudar, eu sempre fui um cara de investir, tanto em cursos na internet, para mim sempre me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu digo que a persistência ela supera a inteligência. Então eu não sou um cara inteligente. Eu digo para muitas pessoas e até colaboradores meus hoje que se me pedirem para fazer uma planilha no Excel eu não sei fazer, mas eu já tenho quem faça. Então eu digo muito para eles, se você é forte em algo, sempre coloque e injete força naquilo, que o resto é consequência. Aprenda a delegar o seu tempo.
Essa é a realidade. E eu sempre fiz isso. E quando apareceu a oportunidade de fazer parte da Resolve, eu não fui convidado. Pelo contrário, eu vi essa oportunidade e eu abracei. Mesmo sem saber, o mercado desconhecido. E foi o que aconteceu. Eu fui na primeira apresentação, na época a gente foi aqui no Park Office. Quem A gente estava montando o time de representante montando comercial, time. né? E quem estava apresentando era o Benedito. Nessa época ele não tinha pescoço. Eu lembro muito bem. 96 quilos. Hoje o homem tá no shape. É Balife lá no coqueiro, entendeu? Dieta modo full, enfim. É outro nível isso. Resenha brinde. Não, a resenha tem que ter, a resenha é brinde. Então desde aí eu iniciei a trajetória. Eu vinha já de um outro mercado onde eu fui dilubriado, essa é a realidade, foi o mercado financeiro, onde realmente eu fui ver ali não tem porque não se passava de uma pirâmide, enfim. Depois de ter feito um projeto de 21 dias com o Primo Rico, eu fui entender de fato o que era e que realmente aonde eu tinha me metido. É muito comum cair, né? É porque assim, né, Benedito e Jéssica, eu digo assim, que quem tem informação domina a situação. Então quando você não tem a informação concreta referente a muita coisa, é fácil de você ser dilubriado. E eu vim no mercado onde eu sempre gostei de postar as coisas, eu sempre gostei de postar meus resultados, enfim. Pra muitos, é um blogueirinho, é um cara que gosta de se aparecer, não, pô. Porque só você sabe o que você passa. Então cada conquista, ela sempre tem que ser postada. Ela tem que de fato ser comemorada. Eu digo isso não pra você se aparecer pros outros, pelo contrário. De fato, pra você mostrar que você conquistou. Eu sou assim, eu gosto de todas as minhas vitórias, minhas conquistas, eu gosto de deixar ali postada no meu Instagram, porque quando se passa 1 ano, 2 anos, eu vou olhar e vou ver. Aí eu conquistei. Eu acho que não só isso, eu acho que tu vai encontrar assim muito na internet gente que quer se aparecer, que inventa, mas eu acho que tu vai encontrar também muita história que vai te inspirar. E eu acho que o Major é isso. E aí tu precisa contar, tu precisa aparecer para justamente outras pessoas se inspirarem e saber que se ela hoje vive uma realidade ruim, existe a possibilidade de eu chegar onde eu quiser. E uma coisa que eu vou contar aqui é uma coisa que, tipo assim, eu nunca tinha contado pra ninguém. Acho que até mesmo dentro da Resolve. Chegou um ápice na distribuidora que eu falei, não tem mais o que fazer. E eu tava indo embora pra Curitiba já. Eu tava indo embora. Como eu tinha minha moto, eu ia trabalhar de entregador, alguma coisa do tipo, porque eu já tava tentando muito, mesmo estudando, mesmo buscando. Falei, Deus, se for da tua vontade, mas eu parei pra analisar. Eu falei, cara, eu vou pra lá. E vai eu, minha esposa e minha filha. Vai eu ser já ia te perguntar se tu já tinha a tua Vai só nós 3. Vai ser, eu vou trabalhar, ela vai ficar em casa. A infraestrutura é muito melhor, claro, a gente vê a criminalidade aqui cada vez mais está crescendo, mas enfim, minha esposa começou a pesquisar, eu já estava com o propósito de vender tudo, já tudo que eu tinha, não tinha muita coisa, toda distribuidora, acabar com tudo, e eu nunca falei isso pra ninguém dentro da Resolve. E foi que eu falei pra Deus, Deus, tá nas tuas mãos, porque hoje eu sou um cara que, se não tem a mão de Deus, de Nossa Senhora na frente, eu não quero. Se chegarem e falar, tem 1 milhão aqui, mas é pra te largar a fé que tu tem em Nossa Senhora, em Deus, em Jesus Cristo, pra esse caminho, eu não quero. O dinheiro, ele é consequência do processo. Sempre vai ser. E quando a gente respeita o processo, pode ter certeza que o dinheiro, ele vai vir com resultado espontâneo. Então eu já estava decidido e quando foi ali no ápice, Deus abriu uma luz no fim do túnel. Que foi a oportunidade Resolve. Foi a oportunidade da Resolve, deu um recomeço, de todo um processo, mais de outras coisas de empreendedorismo também. E eu fui conhecer de perto, porque eu tinha medo. Era um mercado novo e eu digo isso para todo mundo. Conhecer de perto a operação da Resolve. São pessoas que eu não conhecia de verdade, conhecia só de vista. E eu fui conhecer de perto. E aquilo deu uma conexão comigo. Eu me senti à vontade. Então eu falei, é aqui que eu vou de fato fazer o que precisa ser feito. Sim. E antes de tudo, eu comprei um sistema na época. Eu tenho até hoje o meu sistema Resolve. Porque o primeiro passo é, se você não usa,
o que você vende, por que você vende, que autoridade você vai passar. Qual a sua confiança naquilo Sim. que você vende se nem você usa? E num dos treinamentos que eu disse, né, que eu dei, eu falei, se você não é produto do produto, você jamais terá resultado. Você pode vender um aqui, um ali, mas você nunca vai... Isso diz muito sobre sua crença, né? Sim, Isso é coerente. E eu lembro que quando eu iniciei na Resolve, foi um início doloroso do que hoje todo mundo tem a oportunidade, né? E eu lembro muito bem de uma palavra que você falou pra mim lá na inauguração da unidade. O Benedito falou assim mesmo, você cavou um poço pra muita gente beber água limpa. E aquela frase martela na minha cabeça e às vezes eu olho pra minha mão e eu vejo que não foi fácil. Foi um início onde não tinha ajuda de custo, tudo só dependia de mim, era suave. Era um ganho direto da venda. Sim, esse ganho não tinha ganho. Final E você estava numa situação que você precisava levar dinheiro para casa. Né? E eu virava e falava pra todo mundo, o combinado não sai caro, o combinado não foi aquele, então é isso, cara. E eu nunca demonstrei, eu nunca transmiti para as pessoas o que eu tava passando, o que eu passava. Eu sempre demonstrei para as pessoas que eu era um cara foda, que eu era um empresário, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu sempre fiz isso. E sempre vou continuar fazendo. Porque eu digo assim que o sonhar, você não paga nada para sonhar. E tem gente que tem até medo de sonhar. O medo ele faz parte da pessoa. Então eu nunca tive esse medo de sonhar. E eu iniciei na Resolve, foi uma trajetória incrível, onde teve várias diversidades, várias dificuldades. Mas eu digo que o que fez eu chegar aqui foi o que eu trago de base, eu sempre vou levar comigo. Primeiro é a humildade e segundo saber ouvir. É isso que fez eu chegar onde eu cheguei. Porque eu sempre soube que eu sou um cara muito difícil. Só que eu me permiti... Uma personalidade bastante forte. Isso, uma personalidade bastante forte. Um cara dominante aonde cai o problema, eu quero pegar o problema e eu quero resolver. Se a bomba cai na minha mão, tá todo mundo aqui, eu saio correndo e que ela exploda comigo pra ali. Mas eu sou o cara que eu quero resolver. Eu sei que às vezes isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo pode ser ruim. Mas eu sei o quanto que essa personalidade, no decorrer da minha trajetória, através de estudo, curso, fez eu mudar. Fez eu ser moldado. Porque um dos passos que eu fiz lá atrás foi me distanciar de 97% das amizades que eu tinha. E fez me levar para outros patamares que hoje eu E vivo. essa é a outra característica de que você está indo muito bem e você está crescendo, né? Sim, isso sem dúvida. E a trajetória se iniciou, eu lembro como se fosse ontem, onde a gente adentrava na unidade e o meu time, que era o time de MEI, eu falo isso sempre, cara, eu sempre, para todos os meus colaboradores. E quando a gente chegava, todos nós, a gente éramos 7, 3 sentavam, o resto não conseguia sentar porque não tinha cadeira para todo mundo. Sim. E a gente trabalhava em pé ali. E imprimia uma proposta, ia pro centro para apresentar e assim foi. Major, tu passou quanto tempo como vendedor? Eu passei como MEI, PJ, né? Eu passei 1 ano e pouco. 1 ano e pouco como PJ. E nessa trajetória eu me permiti, né? A fazer o que precisava ser feito. Nessa época o meu supervisor era o Yuri Conduru. Um cara que hoje eu tenho grande admiração pela pessoa dele. Um cara que de fato me ensinou muitas coisas. E eu sempre me permiti. E chegou um ápice de como MEI, que eu nunca esqueço, por a unidade ser lá na Centenário, eu investia dinheiro do meu bolso para gerar um tráfego pago. E como eu gerava esse tráfego pago, como a unidade era lá na Centenário, o que eu fazia? Eu ia para um cowork na José Malcher e o meu amigo onde eu investi no tráfego pago não me cobrava. Ele não me cobrava, eu só me cobrava investimento, 200, 300 reais. E chegava lá, eu pegava essa lista e eu começava a ligar, eu mesmo. Eu era minha SDR, eu era tudo. Então eu ligava, fazia toda a tratativa, mandava mensagem, visita agendada, eu pegava e ia pra visita. Então eu fazia de fato o negócio acontecer. E ali foi o ápice onde eu aluguei um carro, eu aluguei um carro de locadora, sem ter ajuda de custo na época, que não tinha. E nem o volume de venda que sustentasse, né? E isso, e eu acreditei no negócio. Foi onde eu falei, não, eu preciso fazer isso porque eu sei que
vai mudar o negócio. E muita gente falando que você é doido, você é um cara isso, você é um cara aquilo. E eu deixei de lado, na época eu ainda tinha distribuidora de bebida, e eu deixei de lado aquilo para focar 100% ali na Resolve. Para seguir um padrão de horário como um CLT tinha, e sempre chegando ali e sempre sendo uma esponja. Nunca me vitimizando, nunca me chegando e falando das minhas dores para ninguém. Mas sempre trabalhando, sempre entregando. E muitas das vezes, 100% das vezes, todo o problema que ocorria com meus clientes, eu abraçava. Eu abraçava porque é os meus clientes. Então, ao sábado, ao domingo, aonde eu estava ali de fato fazendo tratativa aos meus clientes, tentando entregar o melhor para os meus clientes, eu também estava rodando. Porque às vezes quando eu não tinha a venda virada, eu tinha que cumprir com meus compromissos. Era pagar o carro, era a conta de casa. E às sextas, à noite, sábado à noite, domingo, eu estava rodando. Para justamente eu honrar com o meu compromisso ali. Para de fato eu estar com a cabeça em paz. Porque eu sei que tinha 2 pessoas que dependem de mim, que é a minha esposa e minha filha. E eu digo que o meu maior propósito é a minha filha. Tem gente que já perguntou para mim, Major, mas e se amanhã você acordar e não tiver mais nada? Pode parecer brincadeira ou soberbo, mas eu vou agradecer a Deus e dizer, eu tô vivo e eu vou continuar. Essa é a realidade, eu não tenho medo de arriscar. Então, foi algo que eu trouxe para dentro de mim, eu falei, meu sangue é amarelo. E foi através de vocês dois, a cultura que vocês sempre empregaram, coração da Jéssica como a mamãe de todos, sempre se entregar, fazer por onde. Enfim, Benedito, mais com as palavras duras que ele tem às vezes, mas é um cara bastante sábio, enfim. Foi o que fez de fato eu moldar a minha cultura. Com muitas coisas que eu trago e muitas coisas relacionadas a vocês dois, as questões da Resolve para montar a minha cultura. E daí então foi que eu recebi a oportunidade de eu ser CLT. Eu ia ingressar no time de MEI. E eu cheguei e falei pro Yuri uma coisa. Eu falei, ó, eu aceito a proposta. Era algo que eu buscava. Mas eu falo, tudo é no tempo de Deus. Eu não quero chegar e pedir nada. Fica no tempo de Deus. E eu fiz um pedido pra ele. Eu só quero uma coisa. Eu não quero bater ponto. Eu não quero ter que chegar 8 horas da manhã na empresa. Porque pra mim não é como começa. Quem tem uma cabeça de empreendedor, bater ponto Pra mim não é como começa, e sim como termina. Então a oportunidade foi dada, eu abracei a causa. Foi mais um cenário novo, um ambiente novo, onde as pessoas eu não tinha... Novo ciclo de aprendizado. E eu me permiti. E foi consequentemente sempre vim me destacando. E foi onde eu ganhei várias premiações, perdi as contas, não falando por soberbo, mas sim com muita humildade em dizer que eu ganhei muitos destaques do mês. E uma das coisas que eu sempre falava, que no início parecia até brincadeira, muitas pessoas riam, e depois isso já não soou mais com ar de brincadeira, que todas as vezes que eu ia lá na frente receber um destaque, eu agradecia primeiro a Deus e Nossa Senhora. E segundamente eu agradecia a mim mesmo. Eu lembro. Então pra muitos no início... Por nunca ter desistido. Isso. Eu falo por nunca ter desistido, por sempre ser um cara comprometido, por sempre ter se empenhado, e o filme passava na cabeça. De tantas as vezes, à noite, chorava dentro do carro, pra saber, porra, o negócio não tá virando. Aí veio tu chegar na tua casa 1 mês sem venda, tu tem um carro alugado, e a tua mulher fala, cara, será? E eu falo, não, confia que eu vou mudar nossa vida. E isso é forte demais pra mim, porque passa o filme. Sim. E eu falei pra Deus, eu nunca esqueço o meu primeiro carro, que hoje é da minha esposa, que é o nosso Toyota. E graças a Deus eu tenho o meu e ela tem o dela. Eu lembro como se fosse ontem. Eu faço todo o meu planejamento anual e eu coloquei essa meta de ter o meu carro. Eu coloquei pra maio. E quando foi em março, começo de abril, uma cliente minha que mora bem perto da unidade da Duque bateu lá e veio falar comigo. E eu sempre tive uma conexão muito boa com meus clientes. Até demais. Nunca deixei de atender, nunca deixei de responder nenhum e nem outro. E ela veio simplesmente pedir um boleto, eu com toda a atenção do mundo, ajudei ela. E ela falou, mas ó, você não sabe quem quer comprar um carro?
Eu falei, ô meu Deus, não faz isso. Faz isso não, que eu não tô preparado. Eu falei, qual que é o carro? Ela falou, é um Toyota automático, assim, assim, assim. E eu fui ver o carro dela. Em 2 dias o carro era meu. Em 2 dias o carro era meu. E tipo assim, eu chorei muito quando eu saí da casa dela, porque... Nossos planos são um, mas os planos de Deus são... Porque eu lutei pra caramba pra isso. E é prazeroso. E essa trajetória se perpetuou. Eu digo que eu sempre me permiti, eu sempre busquei. E eu sempre costumo dizer para as pessoas, o ambiente ele não te molda, ele te fortifica, porque todo mundo é capaz. Você chega num ambiente, ele não vai te moldar, ele vai te fortificar. Porque lá, de fato, você vai se permitir, porque todos nós somos capazes. Basta querer, basta se permitir. Essa é a realidade. E chegou um ápice do momento como especialista dentro da Resolve, já como CLT. Você foi destaque em 2023, né? Sim. Você ganhou como melhor vendedor 2023. Fui o maior vendedor da história da Resolve, especialista até hoje, ainda não bateram a minha marca. Foi 2.901.000 trocado. Até hoje ainda não teve um especialista dentro da Resolve que bateu esse recorde. E eu também ganhei como o maior consultor da história da Resolve. E eu sempre falo isso, que existem 2 diferenças. O maior especialista e o maior consultor. E pra mim, estar lá no palco foi emocionante. Eu fui o único das pessoas que estava lá que me emocionei. Porque eu lembrei da trajetória desde o início de 2023 até ele finalizar. E por que o melhor consultor? Eu fui de fato apontado por cada setor responsável da empresa. Esse cara é o cara isso. Inclusive hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que nem tá mais na empresa e trabalhou num dos setores e falou, cara, até hoje eu te admiro pra caralho, você é um cara foda. Eu lembro quando você ia na nossa sala, onde você se portava com o teu cliente, ou queria saber do recibo do teu cliente, quando tu queria saber do contrato do teu cliente, você se portava no nível... Saiu venda. Você saiu... Isso é top, galera, saindo venda ao vivo, podcast rolando e saindo bem, isso é gratificante. E isso pra mim mexe muito comigo, porque o que acontece? Eu quis isso, eu busquei isso, e eu fiz isso, e eu fiz com muita intensidade. E é uma frase que eu sempre levo do Benedito pra todo mundo, todos os meus colaboradores. Eu consigo te ajudar aonde você quiser, tudo que você quiser, eu só não consigo fazer a tua parte. E eu falo pra eles, é só você fazer a tua parte e todo dia tu colocar 10, 20, 30% a mais ali. Tu pode ver o resultado que vai dar. E chegou um ápice no meio da trajetória que eu me vi já sem aquela informação necessária. E aí eu fui buscar isso fora. E foi quando eu fiz o Solar Summit, da onde eu trouxe muito mais informação, voltei com uma mentalidade totalmente diferente. E aí foi que eu bati na mesa e falei, eu entendi o game. Eu entendi o game e agora ninguém me segura. Então, eu sempre fui destaque e para deixar bem claro, eu fui o único, olhando na íntegra aqui de todos os franqueados, que saiu 6 meses consecutivo batendo meta. Então eu não virei franqueado e eu segurei toda a demanda para me virar como franqueado. Eu saí pela porta da frente, eu saí com a cabeça erguida e eu saí demais, entregando tudo aquilo que era. Era isso que eu ia te perguntar. Então ali foram 2 anos e mais um pouquinho como vendedor. Isso. Aí virou a chave para ser franqueado. Me conta um pouquinho como foi esse momento ali que tu viu a oportunidade e disse assim, não, eu quero ser um franqueado da Resolve. Olhar pro céu agora e agradecer e esperar que você ia me perguntar isso, até mesmo Benedito, era o que eu esperava. Porque eu falo isso sempre. Por mais que você esteja no banco de reserva, esteja preparado. E era o que eu tava. Eu tava preparado e a minha chuteira, ela não só tava colocada aos meus pés, ela tava amarrada. Pra quando de fato o treinador me chamasse, eu falar, eu tô pronto. É eu que preciso entrar. E eu abracei a oportunidade, eu falei, essa é a minha chance.
de mostrar tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos, porque eu sempre me vi como um líder, só que eu sempre esperei o momento certo. Eu nunca galguei o lugar dos outros, eu nunca tive inveja, pelo contrário. Eu aprendi algo com o Paulo Vieira, que é quando você aplaude, você atrai. Então, muitas pessoas eu sempre aplaudi, eu nunca tive inveja, porque eu sabia que ia chegar o meu momento. E quando ele chegasse, eu ia estar preparado para fazer o que precisava ser feito. E, Major, hoje, digamos que a gente está falando com alguém que está na mesma posição do Major, ali pronto para ser franqueado, mas dá medo, não dá? Uma decisão de abrir uma unidade, ter funcionários, tocar o negócio. Como que tu enxerga a oportunidade Resolve? Como que tu enxerga hoje o nosso modelo de negócio franquia? Falando ali para quem está pensando em abrir um negócio, na posição de quem tem o negócio e passou pelas dores. Como que você enxerga? O que a Resolve entrega para um franqueado que entra agora? Você diz o franqueado do zero para zero. Primeiramente de tudo, você tem que estudar o mercado. Volto a dizer, eu falei isso aqui no decorrer do podcast que a gente estava falando, e quem tem informação domina a situação. Então não adianta, a Resolve, ela é a maior do Pará. E a gente é a maior do Brasil em projetos residenciais. Só que não adianta você só chegar, você precisa ter informação. Essa é a realidade. É a mesma coisa do que eu ter um time e esse time tem 10 pessoas que jogam muito bem. E só porque esse time está muito bom, eu vou colocar um cara que de fato ele tem todo o requisito, mas ele não tem a preparação adequada. O time ele vai desandar. É a mesma coisa se hoje você comprar uma unidade da Resolve. Você precisa estar preparado. Porque em meio às turbulências e adversidades de um cenário que não está no seu âmbito, pode ter certeza que aí você vai sentir o baque muito forte. Então busque a informação. Não haja com emoção, e sim com a razão. Eu falo o seguinte, que o modelo de negócio Resolve, uma franquia da Resolve, hoje a gente está chegando em quase 30. O diferencial de uma para outra é a cabeça do franqueado, o seu nível de ambição. O modelo de negócio Resolve, diferente de várias outras marcas, vamos trazer aqui uma franquia Cacau Show ou Copenhague, marcas extremamente fortes no mercado. Se a gente for buscar essas marcas, pelo fato de serem extremamente fortes, já trazem consigo um faturamento mínimo. Então, cara, se eu abrir uma loja de chocolate, eu vou vender alguma coisa, porque são marcas extremamente conhecidas. Porém, talvez é muito difícil, com uma unidade, eu alcançar um faturamento que transforme minha vida e eu consiga melhorar absurdamente a realidade da minha família, dependendo de como ela seja. E, então assim, é um modelo de negócio de chocolate que não te dá uma base de faturamento baixa, te sustenta um pouco, porém te limita, que é totalmente coisas que a Resolve não tem. A gente não consegue te garantir nada, nem o faturamento mínimo. Se o franqueado não fizer nada, não vai vender, porém não tem teto. Então, cara, a gente tem unidades que no início faturaram 100, 200 mil. Temos unidades como a do Major, que em menos de um ano já fatura 1 milhão, que consegue ter um padrão de vida melhor, consegue transformar hoje a realidade da tua família. Então, assim, modelo de negócio Resolve. Depende. Se tem fome, se tiver muita fome, pode vir. Pode vir, que eu não tenho dúvida de que aqui você vai conseguir transformar a sua vida. E o melhor de tudo, saber ouvir, ter humildade, tá disposto a, de fato, você pode ser um empresário de sucesso em qualquer outro ramo. Se você está disposto a comprar 10 unidades da Resolve, venha para começar do zero, como um bebê, a ouvir as pessoas realmente que vão te performar como dono de uma unidade para justamente você seguir o processo. Essa é a realidade. Então hoje, para mim é prazeroso, porque eu montei o plano estratégico da minha unidade durante um ano. E o quanto que eu queria faturar. Eu falei que eu entregaria 7 milhões pela previsibilidade que eu vim. E a gente já bateu essa meta. A gente já passou de 7 milhões de faturado. Então hoje eu falo, a minha meta é o Juruna ser franquia de 1 milhão. E a gente já tá nesse naipe. É justamente aperfeiçoar, maturar esse processo para justamente agora em 2025 eu galgar para a próxima unidade. Com o pé no chão, sabedoria. Então teremos próxima unidade. Com certeza.
Isso vocês podem aguardar. Gente, quanta coisa. Queríamos ter mais tempo para contar histórias. Exatamente, mas eu acho que o que é mais importante dessa troca aqui é a gente saber que existe a possibilidade, que você tem, como você disse, assim, você tem que buscar, as informações estão aí, basta você ter principalmente essa vontade de querer, né, mudar de vida. E a história do Major é essa, é uma história de querer mudar de vida e o homem não para, melhor vendedor da Resolve, hoje é franqueado. Então, o que a gente pode dizer realmente é isso, né? Se você tem um sonho, você quer muito isso, você tem que ir atrás, porque é assim que você consegue. Eu acho que a tua história ela é isso, é buscar, né, justamente você querer sempre o melhor para sua família, o melhor para você. É impossível vencer quem nunca desiste. Obrigado, Wilber. Obrigado, Major. Obrigado pela sua dedicação. Que bom poder contar com você. Encerramos aqui. Pode finalizar. Encerramos aqui mais um podcast diretamente da Paranegócio. Muito bom ter você aqui, ter você aqui com a gente, contando essa história incrível, muitos nossos franqueados, e o próximo pode ser você. É verdade. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau, tchau.